O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 351. Eles se transformaram em um robô gigante após se fundirem com a nave destruída. A corrida Mechan representou um desafio. Porém, para Seong Ji-han, esse adversário não foi difícil de lidar. Um mero impulso da lança do clã do sangue teria quebrado o robô instantaneamente. No entanto, Seong Ji-han optou deliberadamente por não desenhá-la. Em vez disso, utilizou a meia máscara. Considerando que eles podem estar conectados ao Rei Sol, é melhor jogar pelo seguro. Seguindo os rastros do administrador vermelho, o Rei Sol poderia estar relacionado a este inimigo. Contra tal inimigo, era melhor usar o mínimo possível do poder estatutário. Swoosh. Amplificando o vazio, Seong Ji-han reforçou o eclipse. Artes divinas fundamentais. Técnica da sombra negra. Lâmina divina das sombras. Em um instante, a espada que subiu ao céu partiu o robô gigante ao meio. Mechan, rapidamente ultrapassado pela espada negra. Foram feitas tentativas de dissipar as sombras com luz resplandecente, mas... Show! As chamas que perfuravam as sombras tremeluziram algumas vezes antes de serem engolfadas pela escuridão e extinguidas. Igual a Seong Ji-han, com um único golpe, subjugar o Mechan fundido com a nave espacial. Igual a dado que o inimigo utilizou as estruturas do mapa, eles pareciam formidáveis. Ainda assim, eles não tiveram chance contra Seong Ji-han. Igual a Mechan, apesar do desejo de adquirir seu sangue e carne, não conseguiram nem tocar um fio de cabelo da cabeça de Seong Ji-han. Quando todos os 19 representantes humanos foram derrotados e um robô imponente emergiu, todos temerão um desafio difícil. Mas então, Seong Ji-han, mascarado e empunhando uma única adaga, desferiu um golpe decisivo, conquistando rapidamente o formidável oponente. Seong Ji-han está em outro nível agora. O Mechan parecia ter uma vantagem absoluta, mas Seong Ji-han finalizou com um golpe. Bem, Seong Ji-han era quem voava no mapa favorável aos elfos. Então qual é a vantagem de um robô? Haha. É verdade, esses caras são mais fracos que os elfos, certo? Mesmo assim, fiquei um pouco preocupado ao ver o tamanho daquele robô, haha. Parece que a equipe Mechan colocou fé nisso e deixou Seong Ji-han jogar as 4 partidas. Mas ele é demais para eles. Enquanto Seong Ji-han vestia a máscara e consumia o poderoso inimigo com um único golpe, os espectadores que inicialmente estavam tensos ao ver a forma de fusão de Mechan aguardavam confortavelmente o resultado do quarto jogo. Assim, o jogo que parecia terminar num piscar de olhos. No entanto, quase fui violado lá. Seong Ji-han, insatisfeito, observou de perto a lâmina divina das sombras. O robô gigante, aparentemente preso na escuridão, tentou de dentro emanar a energia do sol. Embora tenha cessado sua resistência e sido consumido pelas sombras, se não fosse pela meia máscara que amplificava o vazio, a lâmina divina das sombras teria sido neutralizada pela luz. Você é hábil em misturar o vazio com a espada sombria, amplificando seu poder. Na verdade, uma habilidade invejável. No entanto, há espaço para melhorias na utilização das sombras. A própria Rainha das Sombras, experimentando a lâmina divina das sombras dentro do eclipse, admirou o uso do vazio, mas fez um comentário frio sobre a lâmina divina das sombras movida pelas sombras. Eu poderia ter negligenciado as técnicas das sombras negras. Certamente, parece haver espaço para um maior desenvolvimento. Entre as artes divinas fundamentais, a técnica da sombra negra forma um eixo. Enquanto o outro eixo, o trovão carmesim, evoluiu para o trovão do dragão, atingindo níveis estatutários, o desenvolvimento da técnica da sombra negra estava estagnado. Achei que misturar a energia da vida traria algum resultado, mas não houve nenhum progresso perceptível. O eclipse, renomeado para Shadow of Life, tinha o potencial, de acordo com as descrições do Battle.net, de atingir um nível de poder de grau S, dependendo de como sua força era exercida. No entanto, mal manifestou o poder de um grau SSS. Deve ter havido uma razão pela qual o deus marcial escolheu a técnica da sombra negra depois do dragão trovão. Tendo avançado um pouco o aspecto estatutário, era hora de nos aprofundarmos no poder obscuro retardatário. Seong Ji-han pensou isso enquanto inspecionava o Mechan, completamente ultrapassado pela Shadow Divine Blade. Emitindo uma energia solar sinistra, parecia estar conectado ao Rei Sol. Mas o robô, agora apenas um monte de sucata consumida pelas sombras, tinha pouco para ser salvo. Vazio aumenta em 1. Sem saque, apenas um aumento de vazio. Seong Ji-han estalou a língua, removendo a máscara. Consequentemente, o poder da Shadow Divine Blade enfraqueceu visivelmente. As sombras que envolviam o robô gigante e bloqueavam a luz do sol foram reduzidas em mais da metade. Então, gradualmente, o mundo foi banhado de luz. O jogo ainda não acabou? Enquanto Seong Ji-han ponderava sobre isso. Contração muscular. Movimento foi observado dentro dos destroços do robô destruído no solo. Reagindo à luz solar, os restos mortais começaram a regenerar-se lentamente. Persistente. Assim como Seong Ji-han se preparou para destruir os destroços. Zaz. Poder do oponente,
determinado como nulo. Jogador-alvo, removido da lista de preocupações. Queimando. Semelhante a quando Seong Ji-han codificou, letras reconhecíveis apenas por ele apareceram acima dos escombros. Com o desaparecimento das letras, os destroços se estilhaçaram, revelando um objeto brilhante. O que é isso? Suoshi. Seong Ji-han levitou o item em sua mão. Você adquire, terminal solar destruído. Seguindo a mensagem, Seong Ji-han tentou examinar o item de perto, mas o jogo 4 termina. A equipe de representantes humanos vence. O adversário foi declarado morto e o jogo terminou antes que ele pudesse investigar mais. Classificação 1 da humanidade, uma existência absurda. Após o jogo 4, o técnico do Mecan avaliou brevemente a partida. No entanto, retiraremos nossa proposta anterior. Você quer dizer aquele sobre a troca de sangue e carne por tecnologia de clonagem? Correto. Sua exibição de poder além dos padrões normais se deve ao vazio, o que significa que ele não possui a forma física que procuramos. Bem, fique à vontade. Como se isso importasse, e dado que Seong Ji-han não teria concordado de qualquer maneira, Davis apenas assentiu com desdém. No entanto, há algum valor de pesquisa nisso, então se você nos fornecer sangue e carne mais tarde, poderemos conceder vitória. Você não precisa, nós venceremos de qualquer maneira. Enquanto os dois treinadores trocavam palavras, Seong Ji-han, testemunhando a cena, pensou consigo mesmo. Tendo-os anulado com o vazio, o interesse deles por mim desapareceu. Esses seres eram verdadeiramente peões do Rei Sol? Seong Ji-han revisitou o item que obteve há pouco. Terminal solar destruído. Grau, F. Após o uso, este terminal esgotou toda a energia solar e não pode ser recarregado, tornando-o inútil. O outrora cintilante terminal solar agora se transformou em uma rocha amarela e opaca. De acordo com a Battle.net, parecia totalmente inútil. Para obter um item tão inútil, jogue fora. Enquanto Seong Ji-han debatia, a constelação da Estrela Morta veio à mente. Agora que penso nisso, ele odiava o Rei Sol. A constelação da Estrela Morta, considerada escrava pelo Rei Sol. Considerando que o item era inútil de qualquer maneira, por que não entregá-lo a ele? Apesar do hábito da Estrela Morta de fingir ser inteligente, pesando os prós e os contras, ele foi bastante útil para Seong Ji-han. Decidindo isso, Seong Ji-han enviou uma mensagem para ele. Obtive um terminal solar destruído do meu encontro recente. Você acharia isso útil? Prontamente, uma mensagem foi respondida em menos de um segundo. A constelação da Estrela Morta envia uma mensagem urgente. Ele pergunta onde você encontrou o terminal solar e solicita uma conversa individual. Aceitando o pedido, uma cabeça translúcida apareceu diante de Seong Ji-han. Cabeça, um terminal solar? Como você conseguiu possuí-lo? Eu adquiri da Mecan. Eu posso? Quem são eles de novo? Ah, espere. Aqueles seres que permanecem na Liga Bronze. Você gravou no BattleTube? Você fez? Vou revisar a filmagem. Apenas com a menção de Mecan, a constelação da Estrela Morta rapidamente mudou de marcha para analisar os dados. Então, com os olhos da cabeça brilhando com uma luz azul. Marcação, marcação. Esses patifes, eles até miraram em sua carne e sangue, tentando clonar minha cabeça, eles ultrapassaram os limites. Ao ouvir sobre o plano de clonar Seong Ji-han, ele expressou indignação por interferir em sua cabeça. Você já assistiu à filmagem? Sim, desnatado a uma velocidade de 1000x. HM, usar apenas a energia do Sol não confirma uma conexão com o Rei Sol, mas com o terminal solar. Esta é outra história. Com isso, Kerlin abriu a boca. Um pequeno redemoinho preto se formou dentro da cabeça antes translúcida. Você se importaria de jogar esse terminal aqui? O que tem pra mim? Rojo, se for um terminal solar real, é justo que eu compense você. Tudo bem. Seong Ji-han jogou o terminal no redemoinho. Uau! Uau! É realmente um terminal solar. Pensar que essas civilizações mecânicas eram subordinadas do Rei Sol. Inesperado. Brilho. Um brilho vermelho brilhou nos olhos esqueléticos de Kerlin. Para este incidente, irei lançar um ataque ao planeta de Mecan e transmiti-lo. Atacar o planeta deles? Sim, hehe. Tendo descoberto um peão do Rei Sol, é lógico virá-lo. O terminal também revelará as coordenadas de Mecan. Todas as condições foram atendidas. Estava tudo bem para uma constelação atacar apenas com base em uma evidência? Seong Ji-han considerou brevemente o pensamento. Mas, bem, é benéfico para nós. Mecan era um competidor na Liga Bronze e possivelmente apoiado pelo formidável Rei Sol. Se a constelação da Estrela Morta os atacasse, seria vantajoso para o seu lado. Então, termine seu ataque e me avise. Entendi. Vou dar uma boa surra nele, Steel. Suoshi. Com essas palavras finais, a cabeça desapareceu às pressas. Apenas manter Mecan sob controle já é recompensa suficiente. Seong Ji-han pensou enquanto se via sendo nomeado MVP da série na tela. Ao contrário de quando Yoon Se-jin ganhou o MVP no terceiro jogo, ser nomeado MVP não acrescentou absolutamente nada à reputação de sua constelação.
Definitivamente não vou conseguir o MVP da próxima vez. Ele resolveu severamente, olhando para a tela imutável de mensagens do sistema. Membro VIP Seong Ji-han. Apoio robusto da humanidade. O futuro da humanidade mostrado por Mekan com apenas o cérebro restante. Com o poder de Seong Ji-han, o conceito de vazio trazido à luz pelo treinador de Mekan. O que é o vazio? A rainha das sombras da constelação torna sua presença conhecida. Uma governanta alegando ter trabalhado na cobertura, pega pela polícia por tentar vender uma mecha de cabelo de Seong Ji-han por 50 milhões de won. PRN, me lembra daquele cara feio e bonito lutando contra o incidente do perseguidor Manhwa. A partida contra o Mekan terminou com um placar final de 3-1 a favor da humanidade. Embora o placar sugerisse uma vitória total para a humanidade, a jogabilidade real ressaltou a forte dependência da humanidade em Seong Ji-han. Contamos com Seong Ji-han novamente desta vez. Desta vez, é eterno, hahaha. Exatamente, motorista de ônibus verificado, continue nos dirigindo, hahaha. O que há com esse golpe de governanta? LOL. Havia realmente um comprador para o cabelo? Mas se for genuíno, os laboratórios Battle.net podem até comprá-lo por 50 milhões. A pessoa presa não foi quem nos visitou no passado. Yoon-se abriu a conversa enquanto lia o artigo sobre o cabelo de 50 milhões de won. Realmente? Sim, liguei só para garantir. A pessoa no artigo era apenas um golpista. Mas, há alguns remexendo em nosso lixo. Por quê? Para verificar se a saliva do tio está nele. Talvez? As pessoas são alguma coisa. Sang Ji-han franziu a testa. Devido a Mekan, ele involuntariamente se tornou uma loteria ambulante. Gostaria que Kerlin lhes ensinasse uma lição em breve. Como Seong Ji-han estava feliz por ter passado a pedra para aquele cara, uma mensagem chegou. Graças a você, eu poderia destruir o peão do Rei Sol. Estou realmente grato mais uma vez. Já? Não fazia muito tempo que ele entregou o terminal e ele já estava destruído. Embora Seong Ji-han tenha achado a mensagem de Kerlin surpreendente. Então, preparei um modesto contrapresente para você. Intrigado com a conversa sobre um assunto, ele mudou sua atenção. Você gostaria de receber uma recompensa especial da constelação da Estrela Morta? Vamos ver o que é. Seong Ji-han pressionou sim.